Essa sua Bíblia, abra ela em Juízes, bem no início. A gente vai meditar aqui um pouquinho acerca da vida de Sansão. Não falando exatamente de Sansão, mas falando sobre o nazireado. Você sabe o que significa ser um nazireu de Deus? Ser um nazireu de Deus significa ser separado, ser consagrado. Nós somos o povo que é consagrado ao Senhor, que vive separado das práticas do mundo, não é? Nós vivemos separados das contaminações do mundo para vivermos consagrados a Deus. Amém? Então, lá Juízes 13, a partir do versículo 3, a gente vai ler aqui. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela, a mãe, não é? E lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho e nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Pode fechar, a gente só vai ler depois. Pode fechar a sua Bíblia, a gente só vai ler um outro versículo depois. Sansão já nasce com um propósito, né? A Bíblia já fala que o anjo aparece, a mulher nem tinha engravidado, mas ela já tinha que se apartar de determinadas coisas para não trazer contaminação para aquela criança. Todo o propósito que é gerado em nós, porque existem para essa mulher, era gerar um filho que ia ser nazireu de Deus e que iria começar o processo de libertação de Israel, amém? Amém? Mas Deus, por vezes, fala conosco, ministra no nosso íntimo aquilo que nós vamos gerar. Para essa mulher era um filho, mas muitas vezes para mim e você serão outras coisas. Amém? Quem que está gerando algo do Senhor aí? E nós precisamos aprender o quê? A nos separar, a nos consagrar, para que aquilo que a gente vai gerar seja uma semente pura, seja uma semente que de fato vai produzir e que vai alcançar os planos do Senhor. Se essa mulher, ela se contamina com bebida, se ela se contamina com comidas impuras, aquele menino não nasceria de forma tão pura. Mas ela obedece e ela cumpre o seu propósito, e ela gera Sansão e o cria, não é? Nos princípios do Senhor. Porém, Sansão cresce e infelizmente ele não guarda todos os mandamentos e todas as ordenanças que Deus deu para ele. Não foi homem que deu, foi Deus que deu. Tem gente que muitas vezes nos questiona por que a gente não frequenta determinados lugares, por que a gente não come ou não bebe determinadas coisas, por que a gente não usa determinadas outras coisas. E você fala assim: por que você não pode? A Bíblia fala: tudo posso, mas nem toda me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Por quê? Porque com cada um Deus trata de uma maneira, amém? Existem coisas que você fala assim: não me sinto bem. Mas quem disse que você não poderia fazer tal coisa? Eu só não me sinto bem fazendo isso. Existe uma ministração que o Espírito Santo faz na nossa vida e faz no nosso íntimo. E não adianta querer dar explicação para quem não quer compreender, amém? O que a gente tem que fazer é que viver. Então olha aí e fala assim: vive o compromisso que Deus te chamou para viver. Fala assim: não importa o que os outros vão falar, importa que você viva separado e consagrado para o propósito que o Senhor te gerou. Então, dentro do nazireado, o que ele não podia fazer? Ele não podia beber vinho, não podia tomar suco de uva, nem comer uva fresca ou uva passa, não poderia tocar em coisa morta, nem que fosse um parente próximo seu, não poderia, também assim como todo hebreu, não é? Não poderia se envolver com mulheres de outros povos. E o que a gente viu acontecer na vida de Sansão? Ele ia quebrando os seus votos, ele ia quebrando cada uma das coisas que havia sido consagrado ao Senhor. Sansão se envolve com uma mulher filisteia, e ao ir em direção ao casamento, a Bíblia fala que ele descia, não é? Mas ele sai do caminho. A Bíblia narra exatamente isso. Sansão sai do caminho, e ele tinha matado um leão dias antes. E aí ele vai lá para ver a ossada do leão. Ele podia tocar em coisa morta? Mas ele vai lá, ele está descendo,
para se casar com a mulher, com seu pai, com a sua mãe. Ele se desvia do caminho, ele vai lá, no leão havia mel. Ele vai lá, ele pega desse mel, ele come e dá para os seus pais, mas a Bíblia conta que ele não contou aonde é que ele havia pegado aquele mel. Então Sansão já quebra um dos seus votos. Quer o quê? Não tocar em coisa morta. Aí ele se casa com uma mulher filisteia, ele quebra outro voto. Depois ele se envolve com uma prostituta, ele quebra novamente o voto. E aí ele se envolve com Dalila e quebra novamente o voto. Há quem diga que a força de Sansão estava no cabelo. Você já ouviu isso? A força de Sansão estava no cabelo. Não, a força de Sansão estava nos seus votos. Uma pessoa que tem votos com Deus, ela é forte. Porque vamos ser bem sinceros, se a força de Sansão tivesse no cabelo, você acha que os filisteus iam deixar o cabelo dele crescer? Todo dia ia dar, não, já está, raspa, passa a maquininha zero aí, ó. Não vamos deixar, qualquer coisa a gente passa de manhã e de noite. A força de Sansão não estava nos seus cabelos, mas estava nos votos. E por que ele perdeu a força? Porque ele foi descumprindo os seus votos, ele foi quebrando os seus votos. A Bíblia conta isso que eu vou ler aqui com você, 16:28, que ele foi preso, ele teve os seus olhos perfurados, e aí ele estava numa roda, não é? Moendo. Mas aí os filisteus fizeram uma festa e chamaram o Sansão, o homem forte, com os olhos furados agora, para ser o palhaço, para ser o animador. E Sansão, ele tem uma atitude ali. Qual foi essa atitude? E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Por que a força de Sansão voltou? Porque ele se voltou para o Senhor, porque ele se arrependeu, porque ele buscou a face de Deus. Não foi porque o cabelo dele cresceu, não, porque ele poderia ter se colocado ali, mas se ele não tivesse clamado a Deus, nada ia ter acontecido. Continuando aqui, a gente lê que o quê? Que a força de Sansão voltou, e ele derrubou e ele matou mais gente no dia da sua morte do que em toda a sua vida, porque naquele dia lá 3.000 almas foram ceifadas. Existem pessoas que elas vêm na casa do Senhor e aí elas se desviam. Sabe aquele ditado que ninguém cai do dia para a noite? Sansão caiu do dia para a noite? Não, Sansão foi quebrando os seus votos. Quando Dalila aborda ele com relação a onde é que estava a sua força, primeiro ele fala que é para amarrar, depois ele conta, né, que se prendesse os cabelos, não é, com o trem lá, ele já começa a descobrir o seu coração, já começa a aproximar da onde é que estava de fato ali, entre aspas, a sua força. Mas ele prefere confiar numa mulher filisteia a depositar a sua confiança no Senhor. Precisamos tomar cuidado com quem nós estamos abrindo o nosso coração, porque muitas vezes essas pessoas são armadilhas do inimigo para que a gente venha se desviar do plano original de Deus. Entenda que primeiro começou com uma contaminação, se envolvendo com um povo que Deus tinha dito que não era para se envolver, porque ia levá-lo para tropeçar. Então existem pessoas que estão na casa do Senhor e de repente elas se desviam. E aí você vai conversar com elas, ela fala assim: não, o apóstolo lá não me cumprimentou. E isso é motivo para você sair da igreja e você se desviar. Você pode sair de uma igreja e ir para outra, amém? Ok? Isso é uma coisa, isso não é se desviar. Mas existem pessoas que saem da igreja e vão para o mundo, crucificam Cristo de novo. Mas aí pergunta para essa pessoa que meteu o pau na igreja, ok? Não estou falando nada para ninguém, é um alerta, porque nós estamos aqui. E aquele que está de pé, cuide para que não caia, amém? Pergunta para essa pessoa: há quanto tempo você já não lia a Bíblia? Há quanto tempo você já não fazia o seu devocional? Há quanto tempo você já estava faltando dos cultos da Santa Ceia? Há quanto tempo você já estava negligenciando o culto? Porque quem mantém um compromisso com Deus, para quem mantém a chama acesa com Deus, não se desvia.
Não se cai do dia para a noite. Sansão não caiu do dia para a noite, levou-se anos, mas quando caiu, a queda foi feia. Ninguém se afasta do Senhor por conta de ninguém, se afasta por conta de negligenciar, de quebrar os seus votos de santificação, de relacionamento e de intimidade com Deus. É por isso que se desvia. Está vendo que está esfriando na fé, mas não faz nada para mudar de situação. E assim como Sansão, é apenas uma questão de dias. Daqui a pouco está no Zalalaô, se corrompendo com aquilo que Deus disse que era para se separar, se contaminando com aquilo que Deus disse que não era para tocar. Por quê? Porque gera morte. Está dando para entender? Eu não sei qual é a situação em que você tem mantido com o Senhor. Qual é o seu relacionamento? Eu espero que não seja apenas um relacionamento de Santa Ceia, que você fale com Deus somente em dia de Santa Ceia, que você busque a face dele somente aqui dentro da casa do Senhor. O nosso relacionamento com Deus tem que ser diário. A nossa chama com o Senhor é algo que tem que ser diário. Não importa se nós vamos sentir Deus ou não. Não são todos os dias que a gente vai sentir Deus, mas importa que a gente se apresente nesse lugar, porque Deus também testa a nossa obediência. Peraí, deixa eu ver, não vou me manifestar, a pessoa não vai chorar, a pessoa não vai me sentir, ela muitas vezes ela vai se sentir sozinha, ela vai sentir uma frieza. Eu quero saber se ela vai continuar me buscando, ou se ela vai ficar buscando em outras coisas. O ativismo é uma cilada do inimigo para prender a mim e a você, porque a gente encontra tempo para tudo, menos para ler a Bíblia. Amém? Amém. Infelizmente é uma triste realidade. E cabe a mim e a você sermos responsáveis com o compromisso que temos com Deus, com os votos que fizemos. Eu não sei você, mas eu quero ser alguém que é separada para Deus, consagrada para Deus, para viver o extraordinário, para que eu possa cumprir tudo aquilo que o Senhor escreveu nos seus livros a meu respeito. Só sei te dizer uma coisa: todos nós não precisamos olhar para a vida de ninguém, também. Por quê? Porque olhar para a vida de alguém é distração. Você vai dar conta da vida dela? Pergunta aí, você vai dar conta da vida do outro? Fala, então por que você está se comparando com a outra pessoa? Fala assim, isso aí é cilada do inimigo. Nós não podemos nos comparar. Se tem alguém que a gente pode se comparar, é Cristo. O quanto estamos parecendo com Ele, o quanto estamos distantes dele. Nesse culto de Santa Ceia, que venhamos analisar e sondar o nosso coração, sermos humildes, mas sermos verdadeiros nas nossas palavras. Senhor, eu tenho andado distraído. Senhor, por vezes eu posso estar aí saindo do caminho para tocar em coisas que o Senhor já me iluminou que não era para eu tocar, ouvindo coisas que eu não deveria ouvir, participando de banquetes aonde eu não deveria estar. Senhor, eu estou distraído, mas que não seja apenas no final dos meus dias que eu me volte para o Senhor. Senhor, eu quero ter uma vida contigo. Sansão foi juiz de Israel por 20 anos, até que ele foi preso e morreu. Ele poderia ter vivido muito mais, porque ele era aquele que iria começar a libertar Israel da opressão dos filisteus, e Deus era com ele antes mesmo dele nascer. Olha aí para quem está perto de você, fala assim: Deus é com você antes mesmo de você nascer, porque antes sequer de que um dos seus dias existisse, Deus já havia escrito a seu respeito nos seus livros. Esse é o plano do Senhor para nós, e cada um escolhe se vai viver separado para o Senhor, para viver aquilo que Ele escreveu a nosso respeito em seus livros, ou se nós vamos viver para nós mesmos. Só não diga lá no final: ai, foi o fulano. Porque não, Senhor, você vai escutar do Senhor: foi você, eu confiei em você, eu depositei em você, porque eu vi em você algo que você poderia fazer. Amém. Se estivermos quebrando os nossos votos, agora é hora de nós nos arrependermos e buscarmos a face do Senhor. Nós vamos participar da Santa Ceia, mas que seja a Santa Ceia que vai fazer a diferença na sua vida. Que você saia daqui da maneira como você entrou. Senhor, eu tenho andado distraído com muitas coisas, tenho tido algumas coisas como normais e naturais na minha vida. Senhor, eu não quero mais ser assim.
Eu quero viver em santidade, eu quero viver em temor, eu quero viver em consagração, separado para o Senhor, para poder ser luz no meio de uma geração que é má e perversa. Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor, o Senhor é aquele que ilumina os nossos olhos, que abre, Senhor, o nosso entendimento, que ilumina, Senhor, o caminho pelo qual nós devemos trilhar. Pai, o Senhor tinha planos grandiosos e tremendos acerca de Sansão, Senhor. Pai, nós não queremos equiparar as nossas vidas como a dele. Sabemos que também nascemos para um propósito específico, Senhor, e queremos ser estas pessoas que vivem em consagração, que vivem em santificação, que vivem, Senhor, não aleatória a este mundo, Senhor, mas não vive contaminando as suas vestes, contaminando os sentimentos, contaminando, Senhor, as emoções e os pensamentos, Senhor. Pai, nós queremos ser aqueles que vivem uma vida de temor e de retidão diante de Ti, para que, Senhor, assim como Sansão, possamos cumprir o nosso propósito. Ele cumpriu, Senhor, de certa forma, mas nós não queremos cumprir assim. Nós queremos cumprir de maneira excelente, sendo vasos de honra, sendo filhos amados, filhos, Pai, que o Senhor contempla e tem prazer. Senhor, se estamos distraídos com tantas coisas, com tantas ocupações, e estamos cansados demais, Pai, para os nossos devocionais, para a nossa vida contigo, para a meditação na Tua palavra, Senhor Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Nos incendeia nesta manhã, que essa chama não se apague de dentro de nós, Pai, mas que venhamos perseverar para aquilo que o Senhor tem nos reservado. Senhor, destampa os nossos olhos para que nós possamos contemplar cada armadilha do inimigo, Senhor, de nos roubar a sua vontade. Senhor, nós não queremos andar errantes, nós não queremos, Senhor, viver distraídos, nos ocupando, Senhor, com os prazeres deste mundo, mas queremos, Pai, ser nazireus de Deus, vivermos em consagração, vivermos separados, vivermos, Senhor, em temor e em retidão. Senhor, vem com a Tua glória e toma, Senhor, este lugar, toma o meu coração, enche o meu coração de Ti, Senhor. Que não haja, ó Deus, espaço para mim, que não haja espaço, ó Deus, para o meu eu, mas que o Senhor venha e preencha, Senhor, todos os lugares da minha vida, que eu seja Teu, Senhor, completamente Teu.